podcastirmãos.com. Olá, pessoas! Podcastirmãos.com de número 63 entrando no ar. Eu sou o Paulinho e estou aqui com a missionária Adriana. Eu sou a Adriana e eu estou aqui com o missionário Paulinho. Muito bem! Super original, né, amor? Vocês devem estar estranhando que só tem nós dois aqui, mas aqui os programas que a gente gravou no semestre a gente fez sem essa abertura, queimação de filme, né? Não é queimação de filme. Deixou pra fazer só na hora da edição, mas a gente gravou alguns programas lá no semestre e vamos começar a colocar no ar pra vocês. Não, e você já deve estar vendo aí no vídeo quais programas que nós gravamos, pois né? É, toda a e divulgação. Se não viu, veja aí que com certeza você vai ficar curioso pra ver os nossos podcasts. É isso aí, a gente gravou os programas lá, tá começando a colocar no ar e hoje é o primeiro programa de duas séries, né? A primeira série é os programas gravados no semestre com esses grandes homens de Deus que estiveram lá participando com a gente. E a segunda série é uma série sobre missões. Entre esses programas nós gravamos 3 programas com o Ariovaldo Ramos e mais um convidado. Nesse caso é a Braulia Ribeiro, lá da Jocum, e nós vamos falar sobre missão relevante. Depois vem outro programa mais pra frente com outro convidado que a gente vai falar sobre o chamado para missões e um terceiro programa sobre missão integral. Mas pode tirar o cavalinho da chuva que não vai ser em sequência, nós vamos intercalar com outros programas gravados no semestre e também outros programas que nós vamos gravar com a nossa trupe aqui, Marcelo, Juliano e todo mundo, nesse período que vamos colocando os programas do semestre, tudo bem? Tudo bem, então você precisa ficar atento pra saber quando que vai entrar os programas. A gente continua a periodicidade 15 em 15 dias, ou melhor, é 14 dias, né? 2 semanas, domingo sim, domingo não, tem podcastirmãos.com no ar. Vamos pros recadinhos? Vamos! Primeiro recadinho, nós gostaríamos de falar do efeito estufa, aquele ensino à distância que a gente faz e olha que tá sendo uma bênção na vida de todo mundo. Efeito estufa gerando frutos que permanecem, não é? Dia 15 de junho, próxima turma, você já pode se inscrever para o módulo 1. Entra lá, efeitoestufa.net, faz a sua inscrição. São apenas R$35 por mês. Você aprende, tem estudo de grupo, tem fórum, muito legal. Nós estamos divulgando bastante o efeito estufa. Estivemos lá no semestre, divulgamos o efeito estufa. Estamos indo para o encontro do origami lá no JV. Vamos divulgar o efeito estufa também. Então você pode participar com pessoas aí diferentes de todo o Brasil e até do mundo. Tem pessoas fora do Brasil participando do efeito estufa também. Então é uma experiência imperdível. Você tem que participar. Matricule-se já. O segundo recadinho é o vídeo que nós fizemos para promover o podcastirmãos.com, que você já deve ter visto. Tem aí no post desse podcast. Tá sendo divulgado em irmãos.com, pelo Twitter, por todos os lugares, e nós fizemos uma promoção para divulgar esse vídeo. É o seguinte, nós vamos sortear 3 livros do Ariovaldo Ramos, aquele Romanos, uma carta para a cidade, para as pessoas que comentarem o vídeo. Entre as pessoas que comentarem o vídeo. Só lembrando que não são 3 vídeos para a mesma pessoa, 3 livros para a mesma pessoa. É um livro para cada pessoa. Claro, nós vamos sortear para 3 pessoas assim que o vídeo no YouTube atingir 1000 visualizações. Então você ajuda a divulgar, né? Só um incentivo para você divulgar o vídeo do podcastirmãos.com. A gente quer que ele seja bem abrangente, atinja muitas pessoas. Então você vai lá, entra no YouTube, copia o link, divulga para os amigos, coloca em todos os lugares se você puder. E a gente, assim que chegar a 1000 views, a gente vai sortear 3 livros do Ariovaldo Ramos para 3 pessoas diferentes que comentarem o vídeo, seja em irmãos.com, seja no YouTube, né? No YouTube, tá bom? Então onde você comentar, você tá participando, ajuda a divulgar e participa dessa promoção aí. E mais uma vez nós gostaríamos de agradecer a participação de todos que gravaram com a gente lá no semestre, né, amor? É verdade, muito obrigado, Marquinhos, MV, deram uma força tremenda pra gente. Os dois, olha, além de palhaço, eles entendem muito de Bíblia. Ajudaram bastante. E ouçam os podcasts deles, né, pois amor? Pois é, jvnaestrada.com. Obrigado também ao Cassiano, que estava lá com o seu problema de saúde lá, com a costela quebrada, mas mesmo assim participou com a gente, foi muito gostoso. E agradecemos também ao Ariovaldo Ramos
nossos parceirão aí. Deu uma grande força pra gente. Muita Esse força, podcast também legal. está entrando no ar no ariovaldoramos.com.br, que é o portal Missão Integral. Obrigado, Thiago, também, que forneceu o stand pra gente lá. Thiago, organizador do evento. E queríamos agradecer a todos os participantes que gravaram com a gente no podcast. Valeu mesmo, gente. E agradecer minha mãe, meu pai também e você. Olha, pessoal, a gente gostaria de pedir oração também pra vocês, por nós, né? Sabemos da importância de estarmos em oração, pedindo a direção de Deus. Nós estamos nessa fase do ministério, em que a Adri também é missionária em tempo integral e nós estamos no levantamento de sustento. Como a gente participou do semestre, nós temos outros eventos para participar, para divulgar o nosso ministério. Então a gente pede que vocês orem, participem conosco desse ministério, porque a gente quer ver o povo de Deus usando as mídias digitais, a internet, tudo em prol do reino de Deus, né, Adri? É importante pra gente vocês serem nossos parceiros nessas orações. Continue orando pela gente. E querendo notícia nossa, mande e-mail para podcast@irmãos.com, que eu terei prazer de explicar nosso ministério, que vai além de irmãos.com. E entra em irmãos.com/participe, você conhece um pouquinho mais do nosso ministério, vê nossas cartas de oração e pode se comprometer com a gente também em oração e também em sustento, se Deus estiver falando no seu coração. Vamos para os nossos e-mails? Vamos! E-mail! Gostaria de agradecer os imensos e-mails que a gente tem, imenso mesmo, de comprido. Né? O pessoal tem escrito bastante. A Adri agora em tempo integral tem sido a responsável por ler e responder esses e-mails, né? Então, se você teve uma resposta meio torta aí, a culpa é da Adri. Ah, meio torta não. A Adri eu tem tento dado responder com muito bastante carinho. atenção, bastante carinho. Obrigado. E nesse quadro, pra quem não conhece o podcast Irmãos.com, nós fazemos uma repercussão dos programas anteriores. Então, você acaba ficando incentivado a ouvir os outros programas também. E você que está ouvindo o podcast agora pela primeira vez, saiba que você pode comentar esse podcast através de podcast@irmãos.com. Primeiro e-mail. Olá, pessoas. Meu nome é Luiz Felipe, eu sou de Cascavel, Paraná. Conheci o podcast faz umas 2 semanas. Um amigo meu de União de Vitória, no Paraná, me apresentou. O primeiro que eu vi foi o Revolucionando o Grupo de Jovens. Depois desse, não parei mais. Já ouvi quase todos. Resolvi sair do anonimato e me cadastrei no site. Olha, já falei do podcast legal. De vocês para muitos jovens aqui da minha igreja e até já nos reunimos para ouvir alguns juntos, para tirarmos ideias para nosso grupo de jovens. Foi bem legal. Está ajudando muito. Manda um abraço pro Juliano. Acho ele um cara super cabeça. Gosto muito dos comentários dele. Vocês são uma bênção. Um abraço a todos vocês. Valeu, Luiz Felipe. Obrigado por divulgar, por usar o nosso podcast para crescimento aí do seu grupo de jovens. A gente agradece bastante pela força aí. Olá, pessoas! Sou o Gustavo Ferreira de Carvalho, de Cuiabá, Mato Grosso. Ó, estou de mal do pessoal de Cuiabá aí, que vocês vão fazer a Copa no lugar de Campo Grande. A Adri quase Eu tô morreu. indignada, não. Quando ficou sabendo que Campo Grande perdeu pra Cuiabá pra sediar o jogo de Tunísia contra... Não é Tunísia. Mas isso aí, né? Pelo menos estou representando aí os Mato Grossos. Mas enfim, Gustavo tem 17 aninhos e conheceu Irmãos.com já faz alguns meses através do pastor de jovens. Ele diz: louvo a Deus pela vida de vocês, que tem edificado a vida de muitos. Vocês são exemplo para mim como podcast. Olha. Vamos gravar nosso primeiro pod essa semana e vou mandar o link para vocês avaliarem, ok? Isso é muito legal, porque a gente quer incentivar você que tem 17, 16, 22, 30, 80 anos a também usar as mídias para o reino. E ele diz aqui: gostei bastante do pod 62. Sou de uma igreja tradicional, Idri. Aqui temos estudos bíblicos sobre demônios, anjos e tudo mais. Gosto muito de ouvir seus pods, dou muitas risadas. Falta um pouco para ouvir todos. Deus abençoe você. Ele falou aqui do podcast 62, que é tradicionais versus pentecostais. Vocês viram como a gente tava com medo de gravar esse podcast? Eu, principalmente, sempre falei, ouça de mente aberta, né? Mas parece que o pessoal gostou bastante. Obrigado pela repercussão aí, por tudo que vocês escreveram. Próximo e-mail. Olá, pessoal, eu me chamo William, tenho 26 anos e sou analista de suporte. Gosto muito do podcast de vocês, tenho ouvido e me edificado muito com eles. Depois que eu ouvi o podcast sobre a internet do bem, aumentou ainda mais a minha vontade de fazer um podcast cristão. Olha aí, mais uma pessoa aí, que incentivada. legal. A gente fica feliz de estar servindo de inspiração para vocês. Que Deus abençoe muito a vida de vocês e que o reino de Deus se expanda mais através do site. Um abraço ao Paulinho, Juliano e
Marcelo, cadê a Adri? Ele não mandou abraço pra mim, né? O Paulinho não é ciumento, não. Pode mandar abraço pra mim, eu gosto. Próximo e-mail de Cacá. Olha aí, Cacá, faz tempo que você sumiu, hein? Fala, galera, faz tempo que eu passo por aqui. Aposto que sentiram minha falta, e senti mesmo, viu? Acho que nós, tradicionais, devemos entender que uma igreja tradicional não pode ser sinônimo de igreja fria. Se por um lado nossos irmãos pentecostais, em parte, utilizam-se deste artifício demasiadamente, nós tradicionais deixamos a desejar muito neste ponto. Se nós temos como ponto forte o conhecimento e estudo profundo da Bíblia, os pentecostais amam fervorosamente a obra do Senhor e com certeza são os que mais fazem trabalhos fora do templo. Ao terminar de ouvir o podcast, só fiquei mais convencido do meu posicionamento quanto a isso. Não existe igreja perfeita. Todos têm os seus prós e contras. Tudo isso porque são igrejas criadas por homens. A única igreja perfeita é a Universal Assembleia dos Salvos e Remidos pelo Sangue do Cordeiro. Olha, eu preciso conhecer essa igreja. É a igreja invisível, né? É aquela que é composta por todos aqueles que foram lavados pelo sacrifício de Cristo, e essa igreja está espalhada por todo o mundo. Tem membros dela na Metodista, na Casa de Oração, na Batista, na Assembleia Presbiteriana e por aí vai. E em várias outras. É isso aí, é isso mesmo, Cacá. A gente agradece a todos que participaram e repercutiram e reverberaram esse podcast aí pela internet. Foi um podcast muito ouvido, um programa muito ouvido do podcast Irmãos.com. Bom, então vamos lá com o nosso papo com a Braulia, que ela faz parte da Jocum, Jovens com uma Missão, mora em Porto Velho, Rondônia. E com o Ariovaldo Ramos também, que já é o nosso convidado mais do que de casa. A gente agradece a todos vocês e eu já agradeci bastante hoje, né? Chega. Chega, vamos lá então ouvir finalmente o papo sobre missão relevante. Muito bem, estamos aqui no Semesp, lutando pela igreja, né, Marcos? Grande com o Irmãos.com, JV na estrada, todo mundo juntos. Todo mundo, e a gente vai fazer algumas entrevistas aqui, alguns bate-papos, e a intenção aqui é discutir um pouquinho alguns temas relevantes para a igreja, como é o tema do congresso que a gente está fazendo aqui. Nós estamos aqui, eu, Paulinho, com a Adri aqui do lado. A Adriana está no Semesp, lutando pela igreja, porque a igreja tem que ser relevante, não é? Estou aqui com o mestre Ariovaldo Ramos. É isso mesmo, a gente tá aqui nessa batalha pela igreja. Eu tô aqui também, né? Deu pra ver? Marcos Botelho. Marquinhos do com JV. o Twitter na mão, e lançando. vocês vão ver que ele vai estar bem mais sério nesse programa. Mais sério. E tem uma convidada especial, lá da Jocum, a Braulia Ribeiro, tudo bem? Tudo bem, é bom estar aqui com vocês. Seja bem-vindo ao nosso podcast, é um privilégio muito grande. A gente fica nervoso antes de começar um podcast de peso como esse, né? Às vezes tá chamando eu e o Ariovaldo de gordo? É isso? É isso? Não, só eu. Eu vi umas fotinhas do Ari novinho, ele era palito igual você, o Paulinho. Eu quero... cara, vamos me cuidar. É, porque quando eu vi que não dava mais pra crescer, eu resolvi expandir. Tá preparado pra essa resposta? O que importa... Todo mundo aqui ligado na tecnologia, o Ari tweetando aqui do lado. Isso. Acho que a gente podia até falar um pouquinho sobre isso antes de entrar no tema mesmo, hein? Porque o nosso ministério, né, dentro da CEPAL, como carreira mesmo, assim, o nosso sonho é fazer a igreja despertar para essa importância de utilizar a tecnologia, de chegar onde os jovens estão, de chegar onde a igreja está, né, na internet, nos meios de comunicação. E eu sei que o Ari tem uma opinião bem diferente de alguns pastores e líderes aí que ficam um pouco com medo da internet, descobrir novas tecnologias, mas a gente sabe, né, o Ari com o Twitter dele, a gente sabe onde ele tá a cada momento. Pode seguir. Eu sei que ele viaja bastante, passa de aeroporto por aeroporto, hein? E faço questão de dizer, tô esperando mais uma, falhou mais uma, atrasou, os caras mandaram sair da sala. Aliás, agora volta. O Ari colabora pra gente ter raiva dos meios de transporte do Brasil. É, fogo, viu? É um problema com taxista, com avião, com tudo. Vou fazer uma pergunta então, Braulia, você que trabalha assim com índios, trabalhou muito tempo com índios, ainda trabalha. Como é que você vê a tecnologia? Você acha que mais atrapalha? Você acha que pode ajudar? Como é que você tá vendo essa tecnologia? Um dos meus sonhos era ter ajuda, assim, pra gente fazer uma intranet indígena, conectando todas as aldeias, até as mais distantes, via satélite, para que eles possam se comunicar entre si e possa ser gerada uma unidade para ajudá-los a ter relevância social, a dialogar com o mundo
externo. Eu acho isso muito importante. Tem muitas tribos que já têm acesso à internet hoje, né? Tem muitas tribos. Infelizmente, ainda é muito precário, né? Mas isso não é mal visto pelos antropólogos aí, pelo menos os romantistas? Quem se preocupa com os o que eles românticos? pensam? Ótima! Não, porque a igreja, a gente tem que andar nesse paralelo, né, com as transformações. Eu lembro que da igreja que eu vim, as outras igrejas, todo mundo usava retroprojetor. E a gente queria colocar retroprojetor na igreja. Aí teve um irmãozinho que falou, não, porque essas tecnologias não podem entrar na igreja, porque isso é do mal, isso não é de Deus. Parece que tira a pureza do evangelho, umas coisas assim, sabe? E a gente tem que caminhar assim, porque se o diabo, outras coisas aí, acaba usando esse tipo de ferramenta pro lado ruim, por que a gente não pode usar essas ferramentas para o reino? Hoje a gente tá numa realidade que não experimenta mais isso, mas eu acredito que tem muita gente que tem essa dificuldade com a tecnologia hoje nas igrejas, né? Principalmente nos lugares mais distantes dos grandes centros, as igrejas estão com esse problema ainda de assimilar essas tecnologias e usar pro reino, né? O Ariovaldo viaja bastante, eu acho que vê um pouco disso também, né? Algumas dificuldades nesse sentido. Não, tem. Primeiro porque, como diz o Volney Faustini, tem os nativos digitais e os imigrantes digitais. Então eu sou da turma dos imigrantes digitais, porque eu não sou um nativo. Quando eu nasci, pensar em internet era uma coisa... de guerra. Internet de mão. E Twitter, então, nem pensar. Então, gente como da minha geração, geralmente tem medo do novo e acha que essas coisas todas estão sendo usadas pelo mal, etc, etc. O novo é profano e o velho é sacro, o velho né? é sacro, Pois exato. E não tem nada a ver. Profano e sacro é o ser humano, né? É o ser humano que decide o que é que ele vai ser, com quem ele vai viver e como ele vai usar o que tem nas mãos. Eu acho que se Jesus estivesse no nosso meio, tinha um Twitter fantástico, tava tweetando pra tudo quanto era lado, falando com todo mundo, porque o negócio de Jesus era andar e falar com todo mundo na linguagem das pessoas. Tem um site engraçado, vocês conhecem? iGod. iGod? Que você digita e fala com Deus e ele te responde. Eu sei que o criador tá... O criador tá ficando famoso. Eu sigo, às vezes eu falo, o criador pega leve, que eu acho que ele é um... O criador é sinistro de verdade. Mas eu sigo ele no... o criador, deixa eu explicar, Braulio. O criador é um cara que tem um site que é de reclamações, é o SAC, né? Que é de reclamações para com ele, né? Falou, vamos organizar isso. Só que o cara deve ser um teólogo liberal, pá. Será que é teólogo? Eu acho que ele nem... Cara, ele entende muito, cara, ali. Mas ele faz muita piadinha, assim, com coisa que tá acontecendo na política, falando, agora vocês vão falar que eu sou brasileiro. Ou agora, não sei o quê. Ou Palmeiras contratando o Obina. Aliás, né? Você tem alguma palavra pra dizer, Ariovaldo, com o Palmeiras contratando o Obina? O que eu tenho a dizer é o seguinte... Obina é melhor que o Eto'o. Nós estamos a caminho de mais um campeonato, vamos ganhar a Libertadores, e aí tá todo mundo com dor de cotovelo, porque pensa o quê? Só o Corinthians bota gordo e funciona? A gente também acha os nossos gênios, qual é? Nunca pensei que eu ia falar isso, mas vamos falar sério agora um pouco. É verdade. Braulio, o que você tá fazendo ultimamente? Quais são as suas ocupações ministeriais? Eu tenho trabalhado em muitas coisas. Eu tô um pouco de licença da minha liderança direta lá na base missionária onde eu moro, Porto Velho. E eu tô trabalhando agora, por exemplo, tô desenvolvendo uma cartilha de cidadania, que eu já trabalhei nela há algum tempo, mas fazendo uma parceria com o governo do estado pra gente colocar a cartilha nas escolas públicas. Se der certo, meu projeto vai atingir 400 mil alunos da escola pública, da rede pública estadual de Rondônia. E a gente vai colocar um site, aí os alunos vão interagir com o site e ter uma, assim, porque eu acho que a gente fala muito mal, né? A gente vive falando mal dos programas de governo, do que eles estão ensinando e tal, mas não produz material que eles possam usar. Então resolvi produzir um material sadio, com ética, falando de cidadania, do valor do indivíduo, você faz seu destino, falando contra o racismo numa perspectiva cristã, que não é vitimalista, né? Eu não sou vítima, eu sou ator, então eu tenho que trabalhar nisso e tal, e eu ofereci pro governo, eles gostaram e vão usar. Desculpe nós ignorantes, mas qual é a função dessa cartilha? É para as escolas, para estudar, para usarem como... É para os alunos, para usar como referência. É uma cartilha assim, na verdade é uma revistinha, a gente está fazendo no formato de uma revista que os adolescentes compram. Ai, então, que né? legal. Então é de estudos sociais, eu não sei exatamente aonde que vai entrar, o governo aprovou e já vai ser usado nas escolas. Nós estamos no processo do diálogo.
eles querem, então agora cabe a nós desenvolver todo o conceito, né? Eu estou desenvolvendo o conceito de um site, que vai ter instruções até para os professores, sempre tá atualizando e tal. Então a gente está dialogando lá e parece que vai dar. Isso é ser E relevante, essa porta, né? Não, e é legal porque, assim, é sendo sal mesmo, né? Sal da terra, porque você tá fazendo muita diferença e teve essa porta com o governo mesmo, de chegar, conversar com eles, porque às vezes as pessoas ficam, eu nem vou tentar, porque não vou ter abertura, não vou conseguir fazer diferença. Mas tá aí um exemplo, tem né, outro de que consegue paradigma fazer. do cristão se envolver com política, né? Parece que a gente tem que ficar... Eu sei que vocês são totalmente contra essa ideia, não precisa nem discutir muito, mas é uma dificuldade grande que ainda existe, de nós aqui, o governo lá, eu não incomodo eles não me incomodam, vamos cada um fazer do seu jeito, sendo que a gente pode utilizar essa ferramenta, esses meios para atingir as pessoas também, né? Eu tenho uma pergunta que surgiu da sua fala, não sei se é pro Ari ou pra você. Por que a nossa geração pensa que crente a única forma que vai se meter no meio, entre aspas, secular, que tudo é secular, é com o evangelismo, e não com, talvez, melhorar a educação, ou, por exemplo, a gente agora há pouco tava ouvindo aí o projeto do Estênio de fazer um CD sobre meio ambiente, ecologia. Quem colocou isso? Da onde vocês acham que veio que crente só conversa com não crente pra evangelizar, só entra numa escola pra evangelizar, só entra no hospital pra evangelizar, só entra numa cadeia? Será que foi isso que Jesus falou assim? Você me visitou? Era pra isso? Você me evangelizou? É porque estive preso, você me evangelizou. Estive doente, você me evangelizou. Era isso que queria dizer, Ari? Pois é, e o pior é que é o uso inadequado do termo evangelizar, porque na verdade o que o pessoal faz é proselitismo. Eles não querem comunicar Jesus, eles querem trazer o cara para a religião deles. E não foi isso que Jesus fez. Jesus nos ensinou a comunicá-lo. Então, quando a gente resolve comunicar Jesus, a gente resolve que vai falar de justiça, a gente resolve que vai falar de amor, a gente resolve que vai falar de liberdade, que vai falar de paz, que vai falar de transformação social, a partir de um grande exemplo que é mais do que um homem que triunfou na história, é Deus que se fez homem para a gente se fazer homem de verdade. Então tem um empobrecimento do termo evangelismo que é assustador, porque na verdade transformou esse termo em proselitismo. Ele traz o cara para minha religião, mas nós não queremos trazer ninguém para nossa religião. Nós queremos que o cara seja apresentado a uma pessoa e queremos apresentar essa pessoa para ele. E tudo que isso significa se envolver com seres humanos, amar seres humanos, ajudar seres humanos, ajudar a cidade e trazer um modelo de cidade que seja humano, onde pessoas não precisam morar no buraco, ou morar nos morros sem alicerce, nem debaixo das pontes e nem pedindo esmola. E fica muito mais fácil para você falar de Jesus para essas pessoas, né, Braulia? Porque você desenvolve esse trabalho, essa ação social, e você conversa com a pessoa, ela vai te dar atenção, né? Eles veem Jesus em você, né? É aí que tá a grande questão. Essa redução da mensagem do evangelho, ela só aconteceu recentemente na história da igreja. Ela é um fenômeno de 150 anos na história. Quer dizer, até então, até 200 anos atrás, 150 anos atrás, para nós parece muito, mas na história da igreja não é nada. É verdade. Né? O evangelho sempre foi integral e toda a pregação do evangelho incluía todas as áreas da sociedade e não existia povo mais relevante, nem que efetuava mais transformação social do que os cristãos. A Europa só se tornou um continente rico por causa da reforma. Se você assistir aquele filme Lutero, é interessante, no final eles colocam lá em texto, né, todas as transformações que aconteceram na Alemanha e em todos os países ali do norte da Europa por causa do pensamento de Lutero. Isso aí é um carrapato que a gente tem que arrancar, é só um pontinho na nossa história que é longa, né? Isso é a missão integral, né, que o Ari tanto fala. Tem gente que fica, o que será que é a missão integral? O portal Missão Integral do Ari lá é exatamente isso, né, ser cristão por inteiro. Todo tempo. Todo tempo, o tempo todo, para todas as situações. A gente tem uma cosmovisão, uma forma diferente de ver o ser humano, de ver a sociedade, de ver a humanidade, de ver a cidade, de ver o país. E a gente está aqui para fazer diferença na história e para a história ser diferente. E a gente tem que quebrar mesmo esse paradigma de missão, né? Porque às vezes as pessoas falam pra gente, vocês fazem missão? Nós fazemos missão. E que país vocês vão? Pra que cidade vocês vão? Não, a gente faz missão onde a gente tá. Então é o tempo todo onde você tá fazendo diferença, né? Isso aí.
Tem um outro tema polêmico, eu posso soltar aqui? Eu já acompanhei. Eu não sei se a gente vai continuar convidando você, viu? Eu tô aqui pra polemizar, eu acompanho a Braulio um pouco nas falas dela. E é interessante, uma vez você foi falar, você é uma das líderes ali, acompanha a Jocum, que é uma missão. A gente aqui, eu, o Arioval, estamos lá no Jovens da Verdade, há ele muito mais anos que eu. Eu agora já sou Jurássico da Verdade. Tem a missão, uma missão, irmãos.com é uma missão. Então, eu lembro uma vez que você fez um paralelo sobre as ordens da Igreja Católica, porque muitas vezes falam, há uma discriminação contra as missões, Jocum, JV, MPC, sobre, vocês são para-eclesiásticos, estão caminhando do lado. Até essa semana passada morreu o Dr. Ralph Winter, né, do Centro Americano de Missões Mundiais, foi professor do Fuller Seminary muitos anos, e ele que é assim, que conceituou mais essa coisa da sodalidade, da modalidade, escreveu naquele curso Perspectives. Ele tem uma influência muito grande no mundo de missões, né, mundiais, inclusive foi eleito pela revista Times, um dos 25 evangélicos mais influentes de todos os tempos e tal. E o falecimento dele vai deixar um espaço aí, porque ele era um homem com um pensamento muito profundo, e ele fala, então, se você estudar desde o tempo de Paulo, né, você vê a diferença entre Paulo e Pedro. Paulo era o cara que andava, que implantava a igreja em todo canto, que saía, mas não era o cara que ficava nutrindo ali aquelas ovelhinhas que ele ganhava. Ele saía transculturalmente, ele colocava as lideranças e ia, e Pedro era o cara que ficava, ou o pessoal, os apóstolos, aqueles que trabalhavam com a igreja local, trabalhavam em profundidade com aqueles seres humanos e tinham aquele aspecto mais de, assim, o trabalho local com mais intensidade, assim, enquanto que o trabalho missionário de Paulo, ele foi caracterizado pelo pensamento transcultural, pela liberdade, né? Ele que libertou o cristianismo dos costumes judaicos, né? Que confrontou ali os apóstolos de Jerusalém e tal, com toda aquela força para arrancar. E aí o cristianismo realmente se tornou uma religião cosmopolita. Foi ali, naquela luta de Paulo. Então, essa igreja de Paulo é a igreja missões, é a igreja missionária, é o que a gente chama de sodalidade, né? O Dr. Ralph Winter emprestou esse termo da sociologia para dizer, é aquele grupo missionário. Então você escolhe o grupo com o qual você se identifica, é uma tribo, uma ordem. Você pode ser franciscano, pode ser jesuíta, pode ser da ordem secular. A igreja católica tem isso bem definido, não é conflito para eles entendem muito bem essa configuração. Somos todos católicos, todos pertencemos à mesma eclésia, mas uns trabalham de uma maneira, outros trabalham de outra. Então os jesuítas se dedicaram aos povos indígenas, os franciscanos aos pobres, as outras ordens, né, alguns ao estudo e assim por diante. E a gente tem essa característica também no meio protestante, porque isso é bíblico, é simplesmente a configuração da igreja, como que a igreja se estrutura. Alguns ficam localmente, trabalham ali, outros vão, e você tem que criar uma teologia que sirva ao seu ministério, ao seu trabalho. Então, às vezes, se conflita um pouco, né? Mas Paulo não se submetia, ele foi enviado por Antioquia, mas ele não obedecia a ordens de Antioquia, porque não tinha como Antioquia determinar, por exemplo, uma questão que Paulo tinha no campo com alguém que não era da etnia deles, do contexto deles, como eles iam ter conhecimento suficiente para... Eles davam aquele apoio, aquele amor, aquela cobertura, mas eles não tinham autoridade, assim, de definir o que é feito no projeto missionário, você entende isso? Então, mais ou menos assim que funcionam, né? A modalidade, que é a igreja local, ela tem portas abertas, vai todo mundo, não tem um código bem definido, ela é uma prestação de serviço público para comunicar a graça, comunicar o amor, abraçar as pessoas. As pessoas esquecem disso, né? Com muita frequência. E é interessante como que muitas pessoas procuram a igreja e às vezes a igreja não sabe o que fazer. Eu acho que vocês já devem ter tido experiências de bêbados, por exemplo, vir procurar a gente. Como que bêbado entra em igreja? E não entra só porque tá a porta aberta. Mas a eles igreja botou um tapume e resolveu isso. Ninguém mais entra, só se é predestinado. Que bom! Essas manias de botar tapume na porta, né? Biombo. Pra não atrapalhar. Mas eles entram muito. E eles entram pedindo ajuda. Eles querem comida, eles querem passe de ônibus. Porque é isso mesmo, né? Da igreja fazer diferença. E aí muitas igrejas esquecem mesmo, né? De que tem esse trabalho de ação social mesmo. A paróquia e a ordem, né? Esqueci de falar da paróquia. Então, até esse adjetivo paroquial significa assim, você tem certos
certos limites no seu entendimento, né? Seu entendimento é meio paroquial, porque você está ali linkado àquele local, né? Isso, infelizmente, esse pensamento que dominou aqui um pouco a igreja, causando conflito entre as missões, as organizações missionárias e as igrejas locais, aquela coisa de falar, se a sua igreja, você só precisa de uma missão se a sua igreja for aleijada. A missão é uma espécie de muleta da igreja local. Então, as igrejas locais, poderosas, autossuficientes, começaram a reinventar a roda e abandonar todo aquele conhecimento de séculos, né, das ordens, do conhecimento de missões, né, desde William Carey, que a gente já vem acumulando entendimento, conhecimento de como fazer missões transculturais. Então, quando a mega igreja se propõe a fazer, olha, a história recente de missões no Brasil tem dito que não dá certo. É verdade. Isso é mais um reducionismo, porque o pessoal reduziu o termo igreja, primeiro a denominação e depois a igreja local. Isso é uma redução. O Howard Snyder trabalhou muito bem essa ideia quando ele disse que não existem para-eclesiásticas, existem para-denominacionais. Muitas denominações dentro da igreja e na missão da igreja. E muitas funções diferentes na igreja e a partir da igreja. Então tem aqueles que têm a função de cuidar dos cristãos na sua localidade e aqueles que têm a missão de levar e a missão de entrar em campos onde a igreja local não pode ir, mas é a igreja indo, é sempre a igreja, não tem outra realidade na fé cristã que não seja a igreja, é sempre a igreja, são os vários braços da igreja. Eles estão querendo ver a igreja invisível, né? Vocês estão querendo materializar. É fácil. É só ir desta pra melhor. Eu lembro uma vez que eu ouvi o Dom Robson Cavalcante falando que para eclesiásticos são as denominações, não são as missões, vocês estão confundindo. Quando eu ouvi aquilo, eu fiquei, caramba, que coragem! Mas aí eu comecei a pensar um pouquinho melhor. Ele falou, denominação nunca foi na Bíblia, a missão tava lá. É verdade. E aí aquilo me chocou na primeira vez, eu comecei a repensar, eu falei, não é que o nosso amigo lá tem razão? Mas é bom esclarecer isso, assim, pra gente estar falando sobre missões, sobre ação, porque tudo é igreja, a igreja, e é interessante na discussão ali, quem não tá, o versículo é quem não tá contra nós, tá por nós. Então assim, não é assim, a gente lê assim, quem não tá por nós, quem não tá abraçado na denominação, tá contra nós. Inverte. E a gente vê essas brigas na TV, essas coisas que estão desfragmentando o evangelho aqui no nosso Brasil e no mundo, e a gente fica triste, porque na verdade não é assim. A gente vê uma música aí fora, é o que o Ariovaldo ontem teve uma palestra, aliás, congresso, vai vender os DVDs ou não? Vai estar nos irmãos.com? Tá no irmãos.com, lojinha irmãos.com. Mas ontem o Ari tava falando mais ou menos isso, a sociedade já tá clamando, já tá fazendo, não tá querendo alguém que console, assim, só fica passando a mão na cabeça e não é assim mesmo, não, já estamos, tá todo mundo tá clamando, a gente não precisa nem fazer muita coisa não pra ter, só precisa ser relevante, só precisa ter integridade, falar, estamos aqui, se precisar, não precisa fazer muito. O que você acha, Paulinho? Não tem como não concordar, né? Plenamente. Não apanha. Aqui tá eu e o Ari fazendo uma pressão no Paulinho. Eu tô quietinho aqui, eu tô só ouvindo. Mas é por aí mesmo, a gente tem que fazer a diferença, não. Onde a gente estiver, o povo tá clamando, tá esperando ajuda, e se a gente estende uma mão, a gente consegue levar muita coisa pra essas pessoas. E é interessante como os jovens também, né? Eu não sei se é porque agora eu tô com mais contato com o jovem, mas os jovens estão muito sedentos de participar de missão. A gente recebe e-mail de pessoas perguntando, como que faz pra isso? Tem uma colega minha que me escreveu que ela é doida pra visitar uma cadeia, fazer ação social com os presos, conversar, evangelizar, e ela não sabe, assim, que tipo de missão que ela tem que procurar, o que tem que fazer. E é legal, né? Porque a gente quer incentivar os jovens a fazer isso, jovens a fazer diferença, e você não precisa ir lá pra Europa. Bom, quer ir, sentir o chamado, vai. Você não precisa ir muito longe. Você faz diferença onde você tá, né? Eu queria perguntar pra Braulia sobre a Jocum. Como que é a Jocum? Qual é a missão da Jocum? Eu queria até aproveitar esse gancho para falar que os pastores que estiverem ouvindo, seu jovem pode vir pra Jocum e continuar sendo missionário da sua igreja. Nós não temos proposta denominacional, a gente não carrega bandeira. A Jocum é só uma
ponte, uma plataforma, um carpete, assim, uma coisa qualquer, a gente põe embaixo e você pisa em cima e vai pra onde você quiser. Hoje nós temos bases missionárias, assim, em todos os países do mundo. Eu nem posso falar isso muito, porque em muitos lugares é proibido e a gente tá lá com outra cara, outra coisa completamente diferente, não é a missão Jocum, a gente tem N nomes. Mas nós estamos presentes hoje, então se tem uma pessoa na sua igreja com chamado para um país bem esdrúxulo, que você nunca ouviu falar, consulta lá no site da Jocum, você vai ver, tem um contatinho lá, alguém para você falar, que olha, nós que legal. vamos possibilitar esse sonho de se realizar. O sonho que Deus deu para essa pessoa de alguma forma vai se realizar, porque a gente tem já recursos para isso. Quer dizer, condição de colocar o cara lá dentro, de ter um trabalho interessante, de ter contato com outras pessoas, outros cristãos. Até uma visita, a pessoa pode apoio fazer. pastoral, apoio logístico, técnico, né, pensamento. É assim, muito difícil uma igreja daqui pastorear o cara que está no campo, mas tem um grupo missionário lá que vai acompanhar a vida dele. É bem diferente, né, quando você envia assim, do que você enviar o cara solto lá e fica lá tentando fazer o trabalho sozinho, sem conexão, sem... Então a Jocum é esse apoio? A Jocum é isso, é essa ponte. Eu tenho uma palavra boa pra Jocum, sempre que vem alguém da Jocum lá pro Jovens da Verdade, ou pro seminário, são pessoas íntegras, assim, foram pessoas que receberam boas instruções, assim, maioria, a gente tem, às vezes quando vem um cara meio picareta, a gente fala, você falou que passou lá, acho que você não passou, não. Então eu falei, ó, você não tá honrando de onde você veio. Acontece isso com vocês, por exemplo, o JV vai, desafia a juventude, aí o cara, eu quero fazer missões, e a igreja dá, às vezes, por ignorância, né? Ou porque os pais também são a maior empecilho, dá uma esfriada, aí a gente vai dar bolsa, dá tudo, e depois de 2 anos ou 1 ano, a igreja, não é que o cara realmente, e aí ela quer chupar, não, vem pro nosso seminário, a gente paga aqui, aí não, acontece isso com vocês também, porque acontece muito com a gente isso, depois que o cara já foi investido diríamos assim, no mercado, um investimento de risco, vamos acreditar em você, vamos acreditar, depois que viu que tá dando resultado, é sugado cômodo, pra denominação, né? Aí é bem cômodo. E a gente, no começo, tinha que trabalhar isso com a gente, os nossos líderes, Ivone, Ari, a gente ficava com raiva, falava, como é que é isso? Como é que essa denominação faz isso com a gente? A gente vai desafiar. Hoje a gente já manda na bênção, vai na paz, vai trabalhar lá. O nosso papel é os headhunters. A gente vai encontrando, a gente vai encontrando os caras que estão aí, que estão aceitando desafio, querendo e dando oportunidade. Acontece isso com vocês também? Claro, acontece muito. E a pessoa, geralmente que fica, ela tem que lutar para ficar, tem que ter aquela garra mesmo para conseguir sair, né? Sair do seu local e depois faz um curso, às vezes tem que lutar para ficar lá, porque a igreja quer de volta. Mas isso é parte, né? Qual que é a sua análise do ensino teológico do Brasil para missões, para missionários? Porque assim, a primeira coisa que uma igreja histórica ou semi-histórica, né, os assembleanos já estão com esse pensamento também, vai fazer missões, vai pro seminário, dar uma preparada. O que você acha? Como é que tá em geral? Eu acho que não é só no Brasil. O ensino teológico está em crise no mundo inteiro. E não é só o ensino teológico, o ensino acadêmico em geral, né? A academia, fora do reino cristão, já está se reinventando. Porque eles têm menos dogmas, menos medos. Eles estão vendo, olha, tá dando tudo errado que a gente está fazendo. Vamos criar uma nova proposta aqui, porque essa educação que a gente dá, essa coisa, esse formalismo todo, essa dicotomia entre a vida real e o que se aprende e tal, isso não dá certo. Então eles estão repensando e a gente devia fazer a mesma coisa. Aliás, a Jocum começou com Loren Cunningham fazendo uma tese de mestrado e para isso ele foi visitar vários países da África e descobrir o que os seminaristas tinham feito lá, né? O produto dos seminários bíblicos em geral. Então ele visitou eles no campo. No final ele não escreveu a tese dele e desistiu e inventou a Jocum. Mas então assim, a igreja, por exemplo, tem um jovem que ele quer fazer uma missão transcultural, ele quer entrar junto com a Jocum, mas a igreja dele não conhece, nem nunca ouviu falar da Jocum. Como que ele tem que fazer? Como que ele apresenta pra igreja? Vocês vão na igreja, vocês conversam, ou a igreja entra em contato com vocês? Depende muito da base, né, do local. Nós temos, assim, procedimentos diferentes. Geralmente a gente não aceita os jovens se não for
como a carta de recomendação do pastor, né? Quando ele já é vinculado a uma igreja, a gente presume que ele está em harmonia com a igreja local. Isso é necessário. Se o jovem pedir, eu acho que não teria problema, mas não é um procedimento da Jocum ir procurar o pastor, a não ser que o jovem mesmo peça. E dentro do Brasil, mas não é por falta de respeito, não, é falta de tempo. Dentro do Brasil, vários estados já tem base da Jocum. Acho que em todos. Em todos os estados? Em todos os países do mundo. Olha só. No Brasil... Mais uma pergunta polêmica aqui. Posso? Vai. Por exemplo, os jovens que estão querendo fazer, vou fazer pro Ari também, mas eu quero fazer pra você. É bom que você veio com medo aqui, na verdade. O Ari só tá aqui, gente, pra controlar a Braulio. Então é pra fazer milagre, né? Mas tá bom, tá? Por exemplo, tem muitos jovens querendo fazer... Os jovens que estão querendo fazer isso que você tá fazendo da cartilha. Eu fiquei muito impactado com isso, de querer transformar. Não é só criticar, que realmente é muito ruim. Quem estudou em escola pública, como eu estudei praticamente a minha vida toda, é muito, muito ruim a escola. Eu já peguei muito ruim. Depois eu voltei pra dar aula e vi que tava pior ainda. E eu falei, caramba, não achava que podia ser pior. Parar, né? O que é ruim pode ser pior. Sempre pode. Gente, o povo não sabe que Campo Grande é a capital do Mato Grosso do Sul. Eu fico indignada. Mas a pergunta é o seguinte: o cara quer fazer isso diferente. Da onde você vai arranjar dinheiro? Se você é a favor, até quando a gente pode trabalhar com dinheiro público em obras que nós estamos querendo fazer, como levantar dinheiro para isso? Essa é a pergunta. Como você está fazendo? É muito difícil trabalhar com dinheiro público, não é fácil não. Principalmente, por exemplo, a gente tem um trabalho lá que a gente está desenvolvendo com 100 adolescentes. Então nós estamos fazendo um trabalho de evitar a gravidez precoce, né? Esse era o eixo que a gente trabalhou. Então nós ganhamos um dinheiro da Petrobras para trabalhar com esses adolescentes. Nós já fizemos uma vez com 50 adolescentes, deu muito certo, foi excelente. Uma porcentagem de evasão naquele grupo ali era de 80% de evasão escolar. E nós reduzimos a 0. Todas estão se profissionalizando, nenhuma engravidou, todas estão fazendo... Só de ter trabalhado um ano com psicólogo, prestação de contas e tudo, foi maravilhoso o trabalho. Fantástico. Agora, então, nós refizemos o projeto para 100 adolescentes. Só que era para o dinheiro ter caído na nossa conta em janeiro. Nós estamos esperando até hoje. Nós tivemos que começar todo o projeto, levantando os recursos. Certo, assim, reduzindo a 0. Não, mas não é porque o dinheiro não está disponível. A Petrobras disponibilizou o dinheiro. Ele está no cofre da prefeitura. É a prefeitura que não libera. Não sei com que desculpa. Então nós estamos até pensando de trazer o Ministério Público e fazer alguma coisa, porque isso não é possível. Mas a gente não pode falhar com as meninas, que a gente se comprometeu. Exatamente. Então nós começamos o trabalho de qualquer jeito, porque você não vai decepcionar as meninas. O dinheiro vai passando, cada instância alguém tem que dar uma mordidinha, né? Não é possível. Infelizmente. Agora, que existem meios da gente policiar, existem meios. É que a gente é muito omisso, mas tem N mecanismos, né, na legislação municipal, N grupos que você pode acionar, pode estar lá para poder exigir prestação de conta do poder público. Aí a gente reclama muito, mas a gente não faz nada. Eu trabalhei um tempo como assessor parlamentar e eu fiquei assustado tanto de dinheiro que tem disponível e não sai. Tá lá, tá disponível para trabalhar com isso, para ONGs, para vários segmentos, e o dinheiro fica lá parado, porque falta de gente competente, porque o crente às vezes é muito bem intencionado, né? Assim, a gente tem que ver assim, mas tudo tá na cabeça, não consegue pôr papel, não consegue trabalhar direitinho, e às vezes tem esse dinheiro. Mas então você tá falando que uma das coisas complicadas é pela burocracia. Pela própria máquina já é meio complicada. Agora, não é que não haja maneiras de você fazer. Então, dá trabalho, né? Dá um trabalho horrível. E também você não pode usar o dinheiro público para fazer proselitismo, né? Aí é um pouco... O que você acha, Ari? Quando ninguém usa? Faz, né? Quando você propõe um projeto, você tem que ficar fiel àquele Ninguém projeto. Faz? Não. Se é um projeto, parceria entre uma ONG qualquer e o Estado, isso é muito bem regulamentado, o projeto está definido, as metas estão estabelecidas, tem partida, contrapartida, não é assim. Se houver qualquer coisa de desvio, você está diante de algum nível de corrupção. Porque se você seguir as regras, e todo mundo tem de seguir, isso as ONGs sérias, como Jocum, Visão Mundial e muitos outros, quando fazem coisa com o governo, porque nós, a Visão Mundial, por exemplo, relutamos,
até que faz o que não tem outro jeito. Se a gente não fizer, não tem mais ninguém que vá fazer e precisa ser feito. Mas trabalhar com o governo é isso que a Braulio falou. A gente faz tudo certinho, nem sempre o governo faz tudo certinho. Então, mas desvio só se você tiver um esquema de corrupção. Se você fizer as coisas, se for gente minimamente séria, não tem jeito. E outra coisa, precisa lembrar nisso que a Braulio falou, a Constituição brasileira de 88 é uma Constituição que, se levada a sério e se cumprida, realmente põe o país na mão do povo. O problema é que a gente nem sabe a Constituição. Deixa eu pegar só mais um gancho aqui. Às vezes o governo vem atrás da gente. Se você é sério, o governo vem. Você tem como gastar 100 mil reais em tantos meses? Você tem algum projeto no eixo tal, tem no eixo da criança? Porque as ONGs sérias prestam contas e não é todo mundo que presta. E aí você fica conhecido. A Petrobras, quando se reuniu com a gente a primeira vez para ver a nossa prestação de contas, ele falou: vocês estão estabelecendo um novo nível de integridade para a filantropia no Brasil, porque vocês estão investindo 100% do que a gente está dando no alvo. E geralmente as ONGs ficam com uma boa porcentagem para a máquina burocrática. Mas como a Jocum trabalha com voluntários, o missionário que está lá não ganha nada do dinheiro do projeto. Ele não é assalariado. Então não sai dinheiro do projeto para assalariar ninguém, nenhum diretor, nenhum custo administrativo. O dinheiro vai todo para as meninas. Então eles ficaram assim, admirados disso. Mas para isso a gente tem que continuar contando com o apoio da igreja. Pois é, senão... Porque como que esses missionários vivem? Exatamente. É bom lembrar que o governo procura não é às vezes por ser bonzinho, é porque o dinheiro tá parado e se a ONG fizer diferença, tá fazendo diferença no mandato deles. Exatamente. Então, é tudo jogo de interesses, né? Não é assim. Eu acredito que o único que faz mais ou menos sem interesse é quem foi impactado por Cristo mesmo, pra fazer a diferença mesmo sem pedir interesse. Triste é que às vezes a gente vê até o nosso povo fazendo isso, nós mesmos fazendo isso, mas tem que ser corrigido. O que você chamou? Você falou de usar o dinheiro para proselitismo. Eu sei que é proselitismo, mas nesse contexto eu não entendi. Não, você, por exemplo, nós temos um trabalho, entendi. de entrar nas escolas com palhaços. Aí, se eu virar ONG e pedir dinheiro para esse projeto, compromete-se. Como é que eu vou? Eu não posso entrar para evangelizar. Eu tenho que entrar com outros, ou pelo menos outras prioridades. Eu posso ser uma ONG cristã, pelo menos é o que eu entendo, mas eu não posso usar isso como proselitismo. Mas você pode trabalhar contra o consumo de drogas. Isso, não. Ajudar na campanha. E vamos fazer isso. Essas coisas assim. O problema é quando o cara usa, as missões usam para fazer missão com dinheiro público. Aí você nem consegue, né? Se você chegar com esse argumento para pedir uma ajuda. Não consegue, mas o meu medo é quando você muda quando você joga uma foco. disfarçada no papel. Exatamente. Isso. Beleza, gente. Quero agradecer profundamente a todos vocês. Obrigado, Braulio. Obrigado, Ari. Marquinhos vai participar de outros aqui com a gente, né, Marquinhos? Tamo aí. Obrigado mesmo, que tenha servido de um despertamento para a igreja, para as pessoas que estão ouvindo, de realmente buscarem fazer diferença com suas igrejas. A gente sempre bate nessa tecla, a importância da igreja fazer diferença na sua sociedade, no contexto que ela está envolvida. E foi legal conhecer a Jocum também, saber que está em todos os países do mundo, em todos os estados do Brasil. Então é um privilégio para poucas missões, né? Nem sempre, às vezes é duas pessoas. Mas é alguém. Mas estão lá. 2 pessoas sem um tostão. Mas estão lá. Legal, muito obrigado mesmo, tá, gente? Obrigado. Braulio, só passa o contato pro pessoal que tá ouvindo a gente, porque a gente recebe e-mails, né, de jovens que querem fazer diferença. Contato, site, Jocum. Tá bom, o nosso site lá de Porto Velho é www.jocum.com.br. O nosso site nacional é jocum.org.br e tem a Jocum Internacional também. Nós também estamos no Twitter. Também. YWAM. Vou Em adicionar Porto Velho é agora. YWAM Aliás, eu quero PVH. Vai ser YWAM é YWAM PVH, que é a sigla de Porto Velho. Então esse é nosso Twitter de lá. Tá legal. E o Ariovaldo, @Ariovaldo, o Twitter mais fácil que eu conheço. Você viu? Tem que ser fácil.
Olha o que o podcast Irmãos.com reserva ainda em 2009 pra você. Paulinho, Adriana, Cassiano, MV e Marcos Botelho recebem grandes nomes do universo cristão para altos papos sobre missão integral e espiritualidade. Você ouvirá programas com Ariovaldo Ramos, porque a gente tá aqui para sinalizar que o reino de Deus tá aqui. Braulia Ribeiro, Desde William Carey, a gente já vem acumulando entendimento de como fazer missões transculturais. Jaziel Botelho, O sexo tem que ser feito por amor, tem que ser com compromisso. Ricardo Agreste, Ou seja, a gente vai se tornando uma geração que tem informação, mas não tem consciência. Libério, Então você é levado a crer no não crer, na incredulidade. Maurício Cunha, Queria ver o reino de Deus chegar numa comunidade pobre e transformar todos os aspectos daquela comunidade. Eduardo Carpenter, Prega a palavra, meu irmão. Ouça a voz e abra a boca. Paulo Júnior Então eu tô tratando o pecado e não tô tratando o elemento invisível, que é a iniquidade. e Ed René Kivitz. Há um jeito de viver e ser sociedade que é o jeito de Jesus. Pare, pense, siga. Podcast Irmãos.com